Oi, Ruth. Bom dia, Bom como é que dia. vai? Tô bem, e você? Tá bem, um pouco de frio. Bom, vamos falar rapidamente do tempo. O tempo está ótimo. O Bom, o sol. tempo é hoje, a previsão é de que ia aumentar um pouco a temperatura, não ia chover, É, e amanhã seria um dia mais ou menos primaveril, mas ainda frio, né, dentro do inverno. Quer dizer, aqui, por exemplo, em Façaba, às 11 horas da manhã, quase faltam 2 minutos, tem 15 graus. O tempo está nublado. aqui também. Em Iranana, a É, mesma coisa. o tempo está nublado quando havia sido anunciado que o Ia tempo fazer estaria sol. mais claro, mais claro. Mas acontece que é muito difícil realmente E fazer todas hoje, essas previsões e que é, tudo dê certinho, cês- certinho. ontem foi assim. Eu tinha teste no meu Ulpan e eu vi que ia chover muito a partir das 8. Aí o que que eu fiz? Saí de casa 7 horas da manhã. Cheguei 7h20 no Lupan, abri praticamente, não tinha ninguém, eu tive que esperar o porteiro abrir. Quando foi 7h30, 7h30, 20 para as 8, Ruth, não só choveu, como caiu granizo. Foi uma loucura. E aí eu falei, ai, que bom, fiquei, né? Porque aí o pessoal chegando, todo mundo molhado, descabelado, todo mundo, e eu toda lá sequinha, graças a Deus. Mas assim, é interessante que caiu granizo ontem. É. E quando a temperatura está baixa, transforma a água em gelo, né? E eu Que li. a temperatura de manhã tem estado muito baixa, É, depois aumenta. Quer é. dizer, quando eu vi o termômetro hoje já 2 vezes, há umas horas atrás estava 11, agora que já está se aproximando, quer dizer, que o sol já está mais a pino, mas embora esteja nublado, mas tem sol, está 15 graus. É. De modo que agora, quando chove, a temperatura cai, então realmente dá granizo. E, já caiu também na semana passada, né? É, né? Teve granizo E deixa eu te também. perguntar uma coisa que só de curiosidade rapidamente. Eu vi uma postagem de um rapaz aqui que mora em Iranana, que ele estava contando a história da cidade desde lá de trás, do início do século XX. E aí mostra que, se eu não me engano, em 1950, ou 50 e pouco, nevou aqui em Iranana. É possível, porque tem coisas que acontecem. Por exemplo, eu li também essa semana que esse mês de janeiro, chuvoso e frio, como foi o mês de janeiro desse ano, não teve desde 1900 e pouco. Quer dizer, a quantidade, por exemplo, de chuva que caiu na maioria das regiões aqui de Israel, elas já ultrapassaram a quantidade normal de chuva que cai todo ano. E, Quer e dizer, não é uma coisa que é é, fixa, que tem um número certo, que isso acontece, mas não. nevar, né? É a mesma coisa que falar Nevar, que. nevar. Eu vi uma vez, quando eu morava ainda em Tsurigal. Tsurigal é um pouquinho alto, não é, mas é mais alto, menos plano do que Kfar embora seja a 10 quilômetros daqui. Mas tem um Ishuv colado a Tsurigal, o Javier, que ele é mais alto, deve ter talvez os 400, 500 metros de altura. Quando nós acordamos uma sexta-feira dessas de inverno, a minha nora me telefona, Ruth, vamos subir lá, porque está nevando. E nós subimos, fomos até lá, não estava caindo aquela neve, mas já tinha assim um pouquinho de neve no chão, estava branco. Ai, É, são coisas
que a mãe natureza faz e nós não podemos explicar tanto, mas isso só Eu aconteceu achei. uma vez. Quer dizer, pode acontecer de novo também, né? Pode, E tudo é essas possível. chuvas que estão caindo onde devem cair com Sim, relação. sim, Então, também, né? sim. Então, estão caindo onde devem cair, e na maioria dos lugares já caiu até agora, meados de fevereiro, já ultrapassou a média de chuva dos anos Ai, anteriores. que bom, né? Isso é uma boa notícia, né, É, Ruth? Que é, bom. é muito Ótimo. bom. Bom, vamos então para as principais notícias da semana? Nós temos, por exemplo, eu tenho, por exemplo, uma dívida que na quarta-feira nós postamos aí uma notícia de que os juízes do tribunal que estão julgando os processos de Netanyahu aceitaram a sugestão da promotoria de suspender os 2 dias, terça e quarta, das sessões do tribunal, porque eles queriam fazer um exame, pelo menos mais rápido do que havia com relação aos 26 nomes que o jornal Calcalista na segunda-feira, esse jornal Calcalista, ele publicou 26 nomes de pessoas cujos aparelhos celulares haviam sido penetrados Rastreados. pelo programa, rastreados pelo programa Pegasus. E, então, os juízes aceitaram e disseram que terça e quarta, então, não haveria sessão e que eles dariam o prazo até domingo, às 2 horas da tarde, para a promotoria dar uma resposta, que é para que, então, na segunda-feira, eles já pudessem, ou não, reiniciar os trabalhos. Acontece que ontem e hoje também foi publicado e foi falado em toda a mídia, tanto na televisão, rádio, jornal, que a polícia, a parte de outras instituições que estavam fazendo exame, também fizeram um exame assim primário, só relacionado aos 26 nomes que haviam sido publicados na véspera. E a polícia anunciou que dos 26 nomes, somente 3 haviam, sim, sido Grampeados. penetrados, né, rastreados, e desses 3 que foram, eles não disseram os nomes, porque eles só conseguiram rastrear um. E esse eles não revelaram o nome, evidentemente, não estava ligado aos nomes das testemunhas que tinham que Que depor. depor nos próximos dias, que então dava tempo de que o processo fosse reiniciado. Eles poderiam dar essa resposta no domingo, até às 2 horas, e a resposta é de que hoje já se sabe que não está certo. Por causa disso, pelo fato... Agora, isso não elimina a continuação do exame. Quer dizer, antes deles chegarem a realmente aprovar, que no momento que eles viram que o número e todas as notícias estavam exageradas e não haviam provas. O problema é que tudo que você diz nesse aspecto, você tem que provar. Claro. Né? Então, se você vai examinar os telefones deles, você viu que não tem nem eles essas pessoas não se queixaram de rastreamento, então você tem que provar de alguma forma, não é o Rebonoche Laolam que faz essas coisas. Então, o que ficou claro
é de que, enquanto eles não obtêm as provas, essa firma NSO, que foi quem vendeu e quem foi também quem criou o sistema, essa tecnologia, e foi quem vendeu também a tecnologia para a polícia, primeiro disse duas coisas. Eles vieram a público para dizer duas coisas. Primeiro, que a tecnologia que eles venderam para a polícia não permite que eles possam fazer uma rastragem, uma rastreagem, como o Shabak faz, ou como o Mossad. Porque o Mossad e o Shabak, eles têm também adquiridos programas dessa mesma Pegasus, mas que são muito mais evoluídos. O programa não é único, tem várias gradações. Certo. Então, o que foi vendido para a polícia não permite a polícia fazer senão para que precisa Shabak, que precisa Mossad? Não tem. É verdade. Entendeu? O avanço tecnológico não é igual. Segundo, que essa firma NSO, eles agora estão impetrando um mandato contra a polícia, porque diz que esses 26 nomes que eles anunciaram não são verdadeiros. Ué, como assim? Não contra a polícia, contra o jornal. Contra o jornal que publicou. Bom. E diz que o jornal que publicou, o jornal Esse que você falou... que publicou na segunda-feira e publicou depois na quarta-feira 26 nomes, e essa companhia NSO está fazendo agora um processo contra o jornal. O jornal. Que diz que contra esses nomes não... Que esses nomes absolutamente não foram rastreados, e dos 26, tinha apenas 3, dos quais só um foi rastreado. Então, agora eles querem fazer um processo contra eles, porque eles querem receber, como se diz... uma indenização, por danos morais. Por danos, porque uma companhia como essa, que vende para muitos países, se acontece uma coisa dessa, logicamente que as vendas vão diminuir. Então, eles querem uma indenização. Ruth, você tinha dito que esse jornal era um jornal sério, que o jornalista... Muito. E aí, o que a gente pode concluir disso? Sim, o que a gente pode concluir disso é que ele, com certeza, recebeu informações de pessoas que estavam interessadas em fazer com que o processo do Netanyahu fosse interrompido. Está entendendo? Então, acontece isso. O Netanyahu não tem telefone celular, você sabe? Não sabia. Não, ele não tem telefone. Interessante. Ele nunca teve telefone? Desde que ele é primeiro-ministro, ele não tem telefone. E ele se comunica como? São duas coisas que ele não anda com ele no bolso. Nem dinheiro, nem telefone. Nunca ele tem dinheiro para pagar nada. Bom, ele não precisa de dinheiro para pagar alguma coisa, porque, com certeza, onde ele ia, ninguém ia cobrar dele. Mas o telefone... Mas acontece que, às vezes, precisa pagar e ele não tem dinheiro. Mas, Ruth, como é que ele se comunicava? Como é que ele se comunicava? Como é que ele se comunica? Ele tem assessores. Os assessores têm telefones, mas são pessoais deles. Então, eles escutam e vêm falar para ele. Agora, ele não tem telefone. Que interessante isso. Ele deve saber por quê. Lógico. Não, obviamente. Eu também Todo mundo imagino. sabe por quê. Mas é interessante como é que ele consegue, né? Consegue, ele não precisa. Realmente, o primeiro-ministro mesmo. Tem secretário, assessor disso, assessor daquilo, tem milhões de voltas
milhões de pessoas em volta dele que estão lá para servir, para ajudá-lo, para Mas quando a ele Sara não liga para precisa ele nada. para lhe trazer alguma coisa para. Não, não liga direto para ele. Nem a Sara não pode ligar para ele. Com a Sara ele fala em casa. Bom, então quer dizer que o Bom, negócio. então até domingo, às 2 horas da tarde, os juízes vão receber a resposta da polícia. Houve outro encontro já entre o primeiro-ministro Bennett, o ministro da Justiça, que é o Sar, e a nova conselheira judicial do governo, que já tomou posse e Certo. já se encontrou nessa reunião, e também o ministro do Exterior, Lapid, eles se reuniram para tratar disso, porque no meio dessa história toda, inclusive há anos atrás, se falou que quando o Gideon Sar, ele se candidatou nas últimas eleições primárias no Likud, então o telefone dele foi rastreado. E quem é que deve ter mandado? Não foi a polícia. Então, tem muita coisa que aparece e que, como nunca se Investigou? investigações assim Não, não se primárias, soube, mas né? Não, profundamente, uma comissão não que vieram vá à tona, a digamos assim, né? fundo, como querem fazer agora. Aham. Então, agora vamos ver. E provavelmente, então, o processo vai ser reiniciado, as sessões do julgamento vão ser reiniciadas na segunda-feira, depois que os juízes receberem da Procuradoria até às 2 horas da tarde a resposta final. É. Então, esse ponto... Essa história vai virar um filme, hein, Ruth? É. Tem tudo para virar Isso um vai filme virar de. filme. É, Watergate. é, Watergate israelense. israelense. É verdade. Vai ter outro nome. É, Num caso sério. é. Mas tudo bem. Na parte das preocupações nossas sempre, terça e quarta foram 2 dias quentes. É. Na noite de terça para quarta, Israel havia bombardeado uma parte do aeroporto próximo de Damasco, e desta vez os sírios, assim dizem as agências estrangeiras, os sírios reagiram lançando foguetes contra aviões, né, que se chama Nunmen Neged Metosim. E esses foguetes são foguetes fornecidos pela Rússia, que não são os mais evoluídos que tem. A Rússia tem muito melhores. Eles não conseguiram atingir os aviões, mas entraram em território israelenses, e esses foguetes têm a capacidade de se explodir automaticamente se eles não atingirem a meta, de modo que partes do foguete caíram em território israelense, mas os aviões não foram atingidos. Agora, em consequência disso, porque eles mandaram o foguete, então Israel atacou de novo, e dessa vez atacou também instalações iranianas. Nesse ataque morreu um soldado sírio, foi anunciado, e mais 5 ou 6
ficaram feridos, de modo que, novamente, aumentou a tensão no norte. E isso foi na noite de terça para quarta. Na quarta-feira, já estava acontecendo, existe uma organização terrorista chamada Tanzim, que são jovens, só jovens, bem jovens, e que eles não pertencem ao Hamas, e sim ao Fatah, que é o grupo do qual o Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, faz parte. E esse grupo de jovens, eles atuam em Shem. E durante 3, 4 semanas, eles fizeram vários atentados com tiros que não causaram nenhum dano, mas é impossível permitir que em Shem fique circulando um carro com 4 jovens armados, com armas que cada uma custa 40 mil, 50 mil shekel, está entendendo? Onde Não são fica, revólveres. só para localizar, esse local fica onde? Fica perto de Ramallah, que é a capital da autoridade palestina. Certo. Mas Shem é uma cidade. Então, acontece que houve uma ação conjunta entre a polícia de fronteira, né? Porque aí já não é Estado de Israel, e o Shabak e o Mossad, de localizar esses 4. E quando foi na quarta-feira, na hora do almoço, por volta de 12h30, 1h, um carro entrou em Shem com soldados uniformizados e armados e correram atrás de um outro carro e atiraram no carro, e mostra depois a fotografia, o vidro todo pipocado, e os 3 que estavam dentro do carro morreram, e eram exatamente 3 dos 4 desse grupo Tanzim. Entendi. Então, disse, imagina, ao meio-dia, no centro de uma cidade como Shem, muito movimentada, conseguir fazer uma ação nesse gênero, sem que nenhum civil fosse ferido, só eles. Agora, continua até hoje procurando o quarto, que não estava no carro, mas eles sabem que essa célula do Tanzim são 4, e sabem o nome de todos eles. De modo que 3 foram eliminados, e o enterro foi no mesmo dia, horas depois, e com uma quantidade enorme de gente, a maioria todos com os rostos cobertos e com as bandeiras da Palestina, e todo mundo ali desfilando armado. Esse é o problema de que Israel agora tem que se enfrentar, foi o fato de que o Hamas conseguiu colocar na cabeça dos jovens, inclusive que não pertencem à organização terrorista do Hamas, mas o Tanzim, que são jovens mesmo, 18, 19 anos, entendeu? De entrar no jogo do terrorismo. E como isso está ligado à tal da lei da Ezrahut, que falamos na semana passada, que foi votada novamente na Knesset. O que acontece aqui em Israel é o seguinte: existem
árabes israelenses que vivem em Israel e têm nacionalidade israelense. E tem os palestinos, que vivem a 15 quilômetros, 20 quilômetros, que já não é mais Israel, é a Autoridade Palestina, ou mais longe um pouco, que é na faixa de Gaza, que se conhecem, rapazes e moças, homens e mulheres, e querem casar. Ou a mulher é israelense, árabe, e o rapaz, o noivo, é palestino, árabe palestino, ou o contrário. Agora, nunca, quando eles querem se casar, eles querem ir viver lá. Por que será, né, Ruth? Sempre eles querem casar E e vir morar em ficar Israel, claro. contra o casamento. Israel não tem nada, cada um é livre de casar com quem quiser. Ele quer casar com um que mora lá, que case. Eles não, aqui não tem casamento civil. É. Eles casam dentro da religião deles. Não é? Então, qual é o problema? Eles que casem com quem eles quiserem. Agora, se quiser, se é um palestino, não israelense, que para dizer que ele quer constituir junção de família, ele quer vir morar aqui, tudo bem, mas ele não recebe nacionalidade israelense. É como um francês, um inglês, um outro qualquer, que tenha o direito à permanência aqui em Israel, mas ele não obrigatoriamente recebe a nacionalidade. Essa lei é uma lei que eles chamam uma lei provisória. Enquanto não tiver uma resolução entre o que vai ser o que não vai ser para os nossos tempos, o Estado palestino e o Estado de Israel. Certo. Então, essa lei, cada ano, já há 18 anos, que cada ano essa lei tem que ser renovada. E cada vez existe, por que ela cria problemas quando ela é apresentada à votação na Knesset? Porque muda, de vez em quando, né, quem está no poder, quem é a oposição e quem é a coalizão governamental, e existem diferenças ideológicas na compreensão da lei. E, dessa vez, quem trouxe a lei foi a ministra do Interior, que é a Ayelet Shaked, que todos nós conhecemos a ideologia direitista dela. Ela diz que não é que o que dizem os outros, que isso é racismo, que isso é Gizanut. Gizanut é racismo. E ela tenta explicar que não é, que durante esses 18 anos se faz um estudo estatístico do que acontece com os palestinos que casam com mulheres israelenses e vêm morar aqui, sempre aqui. O que acontece é o seguinte, eles observaram duas coisas. Primeiro, que ela disse que nós temos dois problemas com relação a isso. Um é um problema demográfico, que você aumenta de uma forma que pode ser que seja essa a intenção. O Arafat, na época máxima dele, ele disse que a maior arma dos palestinos contra Israel, para eles terem o domínio sobre Israel, é o útero da mulher palestina. Arafat disse isso. Então, eles vêm o rapaz para cá, casa com a moça aqui, e eles têm filhos. Então, durante esses 18 anos que está acontecendo isso, eles exigem a nacionalidade e Israel não concede nacionalidade a ele. O jovem que nasce aqui, ele é israelense, ele nasceu aqui. Agora, o que diz é que todos esses atos de terrorismo que estão acontecendo agora com jovens
dentro do território de Israel são os descendentes dessas famílias. Olha, que situação, né? É. Que situação. Então, ela queria... Esse ano, que a oposição é à direita, normalmente eles não teriam, não tem nada contra essa lei, muito pelo contrário, É. eles sempre votaram a favor. Mas dessa vez, como eles são a oposição, eles não querem apoiar a lei que é trazida por iniciativa do governo, que isso é apoiar o governo. E, do outro lado, a lista Árabe Unida, liderada pelo Ahmed Tibi, pediu antes da votação que a votação da lei fosse ligada à queda do governo. Isso quer dizer, se a lei não fosse aprovada, isso quer dizer que o governo cairia. Imagina, Então, diante disso, aí mesmo a oposição teve que tomar uma posição diferente, porque eles estão muito interessados que o governo caia, mas eles querem a lei. E havia um outro deputado do partido a Otzma Tzionit, que é esse partido que eu já falei, que é da extrema-direita, né, que não pertence à Iemina, nem ao Likud, eles são o extremo da direita. Eles quiseram interferir também acrescentando mais parágrafos que prejudicavam muito a situação dessas famílias, dessas uniões familiares. E era preciso, então, que, se eles conseguissem votar junto com a lei proposta pela Ayelet Shaked, tudo bem, mas a Ayelet Shaked não quer, ela não quer se juntar com esse partido da extrema-direita, que eles não fazem parte do governo, de modo que, então, a coalizão deu liberdade de voto para os deputados, para os ministros do governo, e os deputados também, porque sabia que o Meretz não ia poder votar a favor dessa lei nos termos como ela apresentou, e nem o RAM, o partido árabe que está apoiando a coalizão. Mas, em compensação, a oposição votou com a parte da lei e, incrível que pareça, a lei passou com 44 contra 5, porque grande parte da oposição saiu do plenário para não votar contra o governo por causa da proposta do Tibi. De modo que, dessa vez, a lei foi aprovada num número enorme, 44 a favor e 5 contra. Mais uma Nossa, realmente é complicado isso aqui. Eu não Essa entendi guerra uma coisa, Ruth. política... O governo está estabelecido. Alguém pode chegar e falar essa lei tem que estar condicionada à permanência ou não do governo? Como assim? Eu não entendi essa Este é o parte. governo, isto é o regime parlamentar. Ah, Parlamento é completamente diferente de regime presidencial. Muito diferente. O parlamento é que é o dono do governo. mas no caso, Entendeu? esse foi a sugestão de um partido. Um partido. Mas aí A proposta que veio dentro do programa da ordem do dia
do parlamento, da Knesset, era a proposta do governo, da coalizão, trazida pela Ayelet Shaked, que é a ministra do Interior. Certo. Então, isso dizia, o que ela dizia para impedir um pouco esse problema de trazer jovens para cá, que vão casar com mulheres jovens, que vão ter uma opção de filhos, que eles vão aumentar demograficamente o país e vão também produzir filhos que serão educados para ser contra Israel. Terroristas. Então, a modificação, estou dizendo, todo ano, essa lei vem ao plenário. E, de vez em quando, tem umas modificações. Esse ano, as modificações que ela fez foram as seguintes. Primeiro, que se fosse homem que queria casar, que viesse do território palestino, né? Digamos, ele tinha que ter mais de 35 anos de idade, e a jovem aqui tinha que ter mais de 25, porque eles casavam, traziam rapazes de 18, 19 anos para casar com garotas de 15, 16. Aí vai ter um montão de filho. Não, e também são Casamentos arrumados. Para isso. Pois é, porque a lei em Israel não permite, mas como o casamento não é civil, é casamento religioso, a lei muçulmana permite que uma moça de 15, 16 anos case. Entendi. Então, isso aqui, minha filha, é uma... Sabe o que é você pegar uma caldeira e botar tudo que pode cozinhar junto e deixa cozinhar, carne, legumes, tudo é isso aqui. É o parlamento. O que eu não entendi, isso eu entendi. O que eu não entendi é como que seria possível, né, o governo cair por uma sugestão de um parlamentar. Sugestão, porque se votassem na lei dele, por exemplo, a Shaked, ela não poderia aceitar essa proposta desse partido, porque é contra aos direitos democráticos, que também existem, entendeu? De modo que você tem, por exemplo, todos os partidos... O fato de que você tem 22 partidos num parlamento é um problema, porque cada partido ele tem a sua linha ideológica, embora às vezes a diferença é 1 milímetro, 2 milímetros, mas isso é o suficiente para ter 2 partidos em vez de um. Acontece que se o Bibi, esse Ahmed Tibi, chamam também de Bibi, Ahmed Tibi, vem e propõe que a votação seja em conjunta, se vencer a proposta dele, o governo cai. Pronto, o governo cai. Se tiver maioria, não importa se for maioria, se então, se a maioria concordasse com essa proposta dele. Exato. Entendi. Então, é preciso fazer todos esses jogos, está entendendo? Então, a oposição sai, parte da oposição, para diminuir o número de votantes, de modo que o número de votos não precisa ser 61, entendeu? Então, já passa a ser de acordo se só tem 70 deputados no plenário. Você vota, só que a maioria não precisa ser 61, é a metade, mais um. 36. Entendi. Então, é isso. Aí foi... Estudar muito a política de Israel, né? É muito complicado. Até que conseguiu passar, e passou. Passou, felizmente, essa lei conseguiu. Ótimo. Então, tivemos aí. Agora, outras coisas que a gente tem que suportar é que falou-se tanto no convite oficial à visita do Herzog na Turquia, e ontem
o ministro do Exterior da Turquia anunciou, né, em entrevista lá, que o fato de que o presidente Erdogan está convidando o presidente Erdogan, quer dizer que a Turquia mudou a sua linha política com relação aos palestinos. Eles continuam apoiando os palestinos, eles continuam achando que eles devem ter o Estado. E que se tiver algum debate onde eles tenham que tomar partido a favor de Israel ou a favor dos palestinos, eles vão tomar o lado do palestino, eles vão apoiar os palestinos. Isso, uma explicação. Antes que chegue o presidente aqui, isso não quer dizer que eles agora vão ser nossos amigos. Entendi. É bom que eles falem abertamente, né? Agora, com relação né? ao que está com relação ao que está acontecendo lá na Rússia e a Ucrânia, quer dizer, depois o Macron, ele falou com o Putin, engraçado, publicaram aqui a fotografia da reunião deles. Eles estavam sentados numa mesa com 6 metros de comprimento. Numa extremidade o Putin, na outra extremidade... Da Covid. 6 metros. Nossa Senhora. Não tinha nada em cima da mesa. Uma mesa vazia, não tinha ninguém. Deu para escutar o que um falava? Eu acho que eles devem ter usado o microfone. 6 metros. De modo que da conversa dele tem duas explicações. A explicação que dá o Macron, que é muito otimista, dizendo que o Putin concordou em, por enquanto, baixar o nível de tensões para permitir que eles consigam falar com os demais países europeus. Ele disse isso, Macron, 1 hora depois, o ministro do Exterior russo disse que nada disso. Não o Putin disse, o ministro do Exterior russo disse que não tem nada disso, a Rússia não concordou com nada. O Macron da Rússia foi para a Ucrânia falar com o presidente ucraniano e também pedir a ele ele disse que sim, que ele concorda, tudo bem, e de lá ele voou para Berlim para se encontrar com o primeiro-ministro alemão, Schulz, que tinha voltado do encontro com o Biden. E, pelo visto, depois dessas 3 conversas, ninguém está muito certo de que a paz foi conseguida, porque aumentaram muito o número de soldados. O problema todo é que a Ucrânia, o que eles responderam para o Macron é o seguinte: nós não concordamos que a Rússia ela queira pegar parte do nosso território e achar que nós vamos deixar que isso aconteça sem nada. E, segundo, nós não queremos permitir que a Rússia venha intervir nas nossas decisões políticas. Por quê? Porque a Ucrânia está pedindo aos Estados Unidos e os demais estados que compõem a OTAN que ela quer entrar também na OTAN, ela quer fazer parte da União dos Estados do Atlântico Norte. E a Rússia acha que é país demais ocidental se encaminhando para a parte da Europa Oriental e se aproximando da fronteira russa. Então,
isso é um dos grandes problemas entre eles. E que tem Deus na é grande. Crimeia, Rússia? Ô, Rússia, Rússia. Que tem de tão, assim, na Crimeia é a disputa, né, que eles estão tendo É a na... disputa, Que tem, o exato, que a Rússia quer a Crimeia? Qual é o interesse deles lá? para ficar mais perto, para, digamos, afastar a parte, digamos, dos estados do Atlântico Norte da Rússia, Hum, porque se a Ucrânia for recebida, não sei como é que a Rússia, eu não acredito que a Rússia vai permitir uma coisa dessa, mas aí eles estão, como se diz, todos os partidos, todos os estados que que estão no Acordo do Atlântico Norte, eles permitem forças americanas, armamentos americanos nos seus estados, hum, principalmente os países mais próximos da Europa Oriental, né? Como uhum, a Polônia. É um problema de domínio. é, É todo um problema de domínio territorial europeu. entendi. Os Estados Unidos estão lá, na América do Norte, mas eles têm que pensar na Europa como um bloco, que é um continente, um bloco que vai estar a favor deles quando você tem a China com armamentos atômicos, como você tem o Paquistão, você tem a Rússia. Então, os Coreia americanos do também Norte também, né? Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte, pelo menos, é pequeno, mas eu estou falando de países grandes, né, Grande. que também é o tamanho. Aham, Então, os países europeus são todos pequenos, de modo que você não pode procurar fazer acordos com cada país, você tem que fazer com o bloco europeu, entendi. que é um continente europeu. Agora, a Europa tem a Europa Ocidental e tem a Europa Oriental. A Europa Oriental, que está próxima da Rússia, a Rússia não quer que soldados americanos e armamentos americanos estejam nos países europeus que são membros da OTAN, próximo da Rússia. Estratégia. Mas Estratégia. você não está Estratégia. sabendo que vai ter um salvador da pátria que vai resolver esse problema? Não está Quem é o sabendo que o Salvador? Bolsonaro vai estar com Putin? Essa Ele eu não marcou. sabia. Não sabia, não? Não. Ele vai à Eu Rússia. li, eu li que, mas você sabe que eu nem acreditei. É, mas ele vai à Rússia, ele Eu vai pensei que conversar fosse com o Putin. piada. Não, não é piada. Ele vai. E ele vai, sei lá o que que ele Ele vai vai à fazer. Rússia? Vai. Ele já tinha esse encontro marcado, né? Esse encontro já estava marcado. E ele vai lá conversar com o Putin para tentar resolver a Tomara. situação. Messias, É o Messias, que venha o Messias. Messias. Mas já tem um ex-embaixador americano, né, falando que o que ele pode intervir nunca vai ser uma coisa favorável a, a uma questão que se resolva sem estar relacionado a armamentos, a intervenções militares, enfim, que não é produtivo e que não era o momento dele fazer essa visita, né? Mas ele quer ir e ele acha que ele pode. Então, é mais um vexame internacional pelo qual o Brasil vai assinar embaixo, né? Enquanto. Bom, vamos deixando para lá. É. Agora, assuntos mais leves, a Olimpíada de Inverno. Os 6 israelenses que estão lá, pelo menos 2 que são o par, né, o casal que faz a dança artística no gelo, não ganharam medalha, mas chegaram ao 6º lugar, que para Israel é realmente uma grande vitória. E também um esquiador israelense
que também, levando em conta o pouco que ele tem de experiência aqui em Israel em esqui alpino e esqui de velocidade, ele também chegou ao 6º lugar. Diz que o pai desse rapaz é húngaro, mas e fez aliar para Israel, mas o pai dele, já na Hungria, era treinador de esqui. E esses 2 irmãos que eu falei que estão lá, irmão e irmã, são os filhos dele, que ele, desde que eles são criança, que ele leva anualmente, os levava para eles começarem a treinar, a esquiar, e eles agora já estão com 19, 20 anos, e são os representantes de Israel, os únicos que têm alguma prática, e chegar ao 6º lugar numa Olimpíada, com países como Noruega, Finlândia, países frios, né, que têm bastante neve, e eles fizeram sucesso, chegaram ao 6º lugar. Agora, duas fofocas. Uma desagradável é que, em geral, se fala que os atletas russos são muito bons, né? Eles realmente, em todas as Olimpíadas, em todos os esportes, ganham muitas medalhas, mas existe sempre o problema dos exames que são feitos, né? Exames de urina, que são feitos para ver se tem uso de drogas, e uma das atletas, uma das atletas mais famosas, russas, depois que ela teve uma performance espetacular, e fizeram o exame e deu positivo. E o escândalo maior, que também ocupou quase que meia página do jornal de hoje, de sexta-feira. Uma jovem americana de 18 anos, ela nasceu nos Estados Unidos, filha de mãe solteira, China. A mãe dela tinha emigrado para os Estados Unidos há muitos anos, e teve essa filha como mãe solteira, não se fala em pai, e ela era também treinadora de esqui, e ela, desde os 6 anos de idade, começou a ensinar a filha dela. E a filha dela, lá nos Estados Unidos, onde ela morava, ela esteve realmente famosa, e além dela esquiar, ela é muito bonita e ela tem um corpo muito bonito, então ela trabalhava também como modelo muito famoso, e viajava para a Europa, e vinham aviões particulares buscá-la para as maiores casas europeias de moda, e ela competia todos os anos na Europa, em todos esses torneios de esporte de inverno, e ganhou muitas medalhas. E há 2 anos atrás, quando ela estava na Europa, depois de ganhar um prêmio, ela comunicou que, a partir daquele momento, ela ia começar a representar a China. Olha, que coisa, hein? E ela, esse ano, ela ganhou a medalha de ouro lá em Beijing, medalha de ouro do tipo mais difícil de esqui, que é o alpino, montanhoso alpino, mas ela que é o mais perigoso. Ela está morando aonde exatamente agora? Ela mora muito no ar, ela mora na China, ela mora nos Estados Unidos, ela mora... Mas ela é americana? Ela é americana. Que coisa! Filha de mãe chinesa,
E então ela avisou, comunicou há 2 anos atrás. Nos Estados Unidos, evidentemente, que houve uma revolta muito grande, muita gente a considera traidora, que ela nasceu lá, estudou Foi lá, educada criou lá, lá, treinou lá, e educada lá, treinou lá. fez tudo lá E, e agora ela embora representa a China. é, de 2 anos para cá, depois que ela anunciou, a quantidade de sponsoring americanos, não americanos, eles estão um pouco se incomodando com todas essas partes políticas. O sponsor É. quer dinheiro, ele Uhum. quer ganhar dinheiro. Se ele pode investir numa moça de 18 anos, que ela ainda tem muitos anos para dar, né, tanto no esporte quanto na profissão de modelo de modas, então eles estão um pouco se incomodando. Então, como diz, ela estava lá na China, entre os jogos e entre os treinos, aviões particulares vinham, levavam ela para Paris, devolvia, levava ela para Roma, voltava, Não, não estou e, falando nem inclusive, pela parte política, não é nem questão disso, mas é estranho uma moça, estranho, estranho, muito estranho. essa opção Nos dela. Estados Unidos estão realmente magoados. E mais interessante de tudo é que ela vai estudar numa universidade americana. Ela vai estudar numa universidade americana e ela vai continuar disputando, sempre que tiver jogos de inverno, pela China. Que coisa. Ela, o pai dela, não se sabe se Não, não a se sabe. nacionalidade do pai dela. Não se fala, porque mãe solteira, como aqui também, mulheres Não, que não não precisa. casam, que É. querem ter filhos, têm banco Ah, de. tá. Entendi. É, Então não tem como saber a nacionalidade do não pai. tem como saber, não tem nada. Entendi. Vai Bom, no banco é. e ela quer ser mãe, mas ela não teve sorte de casar, ou não quis casar. Então, tem um filho. Tem que entender a cabeça dela, né? O porquê. Não Pois é uma ela, provocação, sim, é um sentimento claro, dela, né? É o sentimento dela. A gente não sabe, cada um claro. sabe. Ela foi entrevistada e ela disse: realmente, é a pátria da minha mãe. Eu fui influenciada pela É, criação claro, dela, pelo claro. amor dela à pátria dela. É, é. Agora, não pergunta por que a mãe abandonou a China. Pois é. Certo? Alguma coisa tem aí, alguma coisa que talvez nem ela saiba, né? A gente é Pode uma ser que nem jovem ela saiba. também ela deve ter lá seus Mas planos, tem uma fotografia linda, ela é linda, viu? é. Linda. Tem uma fotografia assim, enorme dela, com a medalha na boca, loura, cabelos assim, Loura? longos. Uma loura natural? Loura. Natural? Não perguntei, mas ela não tem cara de chinesa. Então, o pai com certeza não é Sim, chinês. mas ela fez isso num banco americano. Hum. Ela não pegou, ela não, não, ela fez isso na América. A menina nasceu na América. Ah, então ela não A menina é americana é americana. de Não, ela nascimento. nasceu nos Estados Unidos, ela é americana. Eu só queria Nasceu nos Estados entender Unidos, ela é americana. eu não tenho que entender A nada. mãe, a mãe também já tinha adquirido a nacionalidade americana. É. Ela é nascida na China, mas ela imigrou sozinha, não com família, ela imigrou sozinha Uhum. para os De Estados repente ela tem um Unidos. namorado chinês, Ruth. Pode ser isso. Olha, aí quis fazer essa homenagem para o namorado chinês. Bom, isso realmente é uma fofoca que não é
uma fofoca, uma curiosidade, porque realmente a Não, gente fica querendo curiosidade, não, saber o não, porquê, né? realmente, Não tem muita. Deve ter, lógico que o motivo tem, mas a gente fica querendo saber o que a levou a isso, né? sim, o que está por trás Traz, de tudo exatamente. isso. É. É, Bom, mas é interessante, é. são coisas interessantes. E para a gente terminar, para não ficar muito comprido, falar um pouquinho da situação Da da, corona. da BA, da Omicron, da sei Você lá mais o sabe que. que só essa semana eu fui saber que você sabe o significado de Ômicron? Não é Eu também não nenhuma. sabia. Ah, então É o fala. nome de uma letra grega. Ah, então, eu imaginei que É porque é fosse. alfa, beta, É, gama. é. É. Essa semana eu assisti uma palestra muito interessante sobre os fenícios. Então, bom, não vou falar, porque senão vai prolongar muito. E aí, nessa palestra, o palestrante, excelente, então, ele dando o alfabeto fenício, que os fenícios falavam hebraico, Hum, e eles foram os primeiros na história da humanidade antiga que fizeram que fizeram o Aleph Bet, fonético, hum. o alfabeto fonético. Eles foram os primeiros. E então, falando, ele começou a dar o nome das letras, como foi dado, e o Ômicron é o nome de uma letra, Sim, é o fonético de uma letra grega. é isso que é. Foi a Delta também, é outra letra. Alfa, beta, gama, delta. Mas É. eu nunca tinha ouvido o Ômicron. Bom, mas a situação continua assim, aumentando o número de contagiados, aumentando o número de doentes graves, que hoje estava anunciado que os doentes graves de Omicron, eles representam 30%, 30% dos doentes graves, eles são não vacinados. E quando esse número de não vacinados, dentro do total de não vacinados, eles são apenas 6%. Isso para mostrar o quanto é importante a vacinação. Bom, continuam, o número de óbitos continua aumentando. Esse ano, quer dizer, desde começou janeiro, já morreram mais de 1.000 pessoas, Nossa. com essa média de 40, 50 por dia de mortos, que são, em geral, idosos não vacinados, continua. E agora a esperança é que a Pfizer está fazendo uma pesquisa para preparar uma vacina com modificação específica para o Omicron. E eles precisam, então, antes de poder usar, fazer uma experimentação Uhum, em vivo. uhum. A firma é americana, né? Então vai começar nos Estados Unidos com voluntários que queiram tomar vacina, e Israel também foi consultada se teria aqui possibilidade de fazer, e o Burla, que é o chefe, o dono da pesquisa e da Pfizer, ele falou com a chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Contagiosas do Hospital Shiba Tel HaShomer, e ela concorda de dirigir esse tipo de pesquisa se, depois que ele
tiver o número necessário de vacinas com essa especificação, e então serão aceitos voluntários com algumas condições. Eles vão fazer alguns grupos separados, ou grupos de não vacinados absolutamente, ou vacinados que tomaram 2 doses da Pfizer, ou vacinados que tomaram a 3ª dose da Pfizer, e entre esses, aí eles já vão separar também em grupos etários, ver os acima de 60 anos e menos de 60 anos. Então, da outra vez que eles fizeram pesquisa lá no Telachomer, a maior parte dos voluntários foram pessoas que trabalham lá, tanto médicos, quanto enfermeiros, quanto funcionários, gente que trabalha lá, mas não obrigatoriamente. Então, dentro de umas 3 ou 4 semanas, deverá já ter esse número necessário de vacinas e o acordo formal, que ainda não foi assinado, entre a Pfizer e Israel para fazer essa pesquisa aqui, que eles querem ver se realmente podem preparar uma vacina específica para o Omicron. Por enquanto, aquele coeficiente de infecção continua baixando, está 0,7, e o número de contagiados que eu falei continua aumentando, e o número já ultrapassou a 1.111 doentes graves, que estão internados agora. Continua tudo igual, então, né? Agora, a moda que está sendo importada da Europa, que na Europa, na Inglaterra, em outros países europeus, eles querem abolir o uso da máscara. E aqui em Israel, eles não querem nem, por enquanto, discutir isso. Falamos do TAV Yarok, né, do cartão verde. Ele caiu em algumas coisas, em outras coisas não, nos lugares fechados, como casamentos, cerimônias em locais fechados, que tem um número grande de pessoas, é obrigatório. Agora, nos shoppings, não precisa. Bom, no shopping eu acho que nunca teve, né? Só nas lojas, em algumas lojas só. Não, eu já entrei em Bom, isso shopping já, aqui. mas isso no ano passado, né? Não, agora. É? Antes disso, de me pedirem na porta. Restaurante, né, logicamente. Restaurante sim, Agora, o problema do aumento tremendo de custo de vida que houve, o governo em todas as partes, desde alimentos até luz, gasolina, tudo aumentou, o preço das casas, tudo caríssimo. E então eles resolveram fazer agora, anteontem, teve uma reunião do governo e depois, então, uma coletiva à imprensa que foi televisionada no horário nobre e participou o primeiro-ministro, o ministro da Fazenda e a ministra da Economia. E, então, eles fizeram lá uma série de etapas que vão ser usadas para diminuir. Eu realmente não entendo muito de economia. O que eles não é que eles chegaram e disseram
nós vamos diminuir 10% aqui, 20% ali. Não. Tem 1000 gráficos diferentes. Quer dizer, primeiro, o problema do imposto de renda, de fazer imposto de renda negativo em famílias que tenham uma entrada salarial mensal X, e a outra para famílias maiores, o número de filhos concede também direitos de diminuir, são pontos de direito de diminuir o imposto. O que eles querem também é diminuir as taxas alfandegárias de muitos produtos usados aqui, como, por exemplo, pasta de dente, Colgate, que é muito usado, e outros produtos desses que eles de uso, que eles chamam de toalética. Uhum. Aqui eles chamam toalética, que são importados. Então, baixar as taxas alfandegárias, que são muito altas aqui em Israel, baixar as taxas alfandegárias. E nos alimentos conseguiram que essas grandes firmas, Strauss, Ossem, não sei o quê, que eles são verdadeiros monopólios de alimentos. Eles, pelo menos, concordaram que até Pêssar, 3 meses, eles vão suspender o aumento durante 3 meses, e vão pensar durante esses 3 meses o que fazer. Ruth, você tinha me dito, eu acho que ainda estava no Brasil, que tudo estava mais caro, a questão dos alimentos e tudo, pela questão da colheita, que não tinha sido uma boa colheita. Isso foi com as frutas. Isso em relação aos alimentos, né? Sim, mas que isso foi específico com frutas e legumes. Não, eu sei. Isso com relação a isso. Eu estou fazendo uma pergunta para você, se você puder me responder, porque você já falou que não é especialista em economia, eu entendo perfeitamente disso, mas é só para a gente poder. É uma pergunta leiga também, não tem nada de muito complexo. Quando a gente tem uma inflação, né, um país com uma inflação alta, tudo aumenta. Muito mais do que um país estável como Israel. Israel, a inflação aqui é baixa, não é? Não é um país inflacionário no momento. O que causa esse aumento? O que causou esse aumento, então? Esse aumento, eles dizem o seguinte: primeiro, que o transporte aumentou, o transporte dos produtos aumentou muito por causa do aumento da importação. Existem portos aqui em Israel que os navios, para desembarcarem a mercadoria que eles trouxeram, leva 30, 40 dias em alto mar esperando para poder ter lugar. Entendeu? Então, isso por causa da corona, que tinha equipes doentes, tanto nos navios quanto nos aeroportos. São números fantásticos, está entendendo? Então, isso atrasou muito a chegada, não só de matéria-prima, também matéria-prima para preparo de produtos que são industrializados. Tem que ter matéria-prima. Tá. Então, atrasou demais e aumentou muito o preço, porque aí a diária que paga um navio para ficar no porto chega a milhares de dólares. Certo. Se ele está parado lá com toda a tripulação, comendo, bebendo, recebendo salário e não ganhou um tostão, as firmas importadoras. Então, isso foi uma das causas. Com relação depois aqui dentro, diz que o carvão aumentou tremendamente. Aqui em Israel ainda se usa muito a energia elétrica produzida pelo carvão, nas usinas, né? As usinas elétricas. Então, diz que o carvão aumentou tremendamente.
se aumenta o, número, o preço da energia elétrica, logicamente que as fábricas que usam máquinas que são todas elétricas... É uma cadeia, né? É uma cadeia. Agora, o último aumento, primeiro eles foram absorvendo as indústrias. Uhum. Agora, agora a Companhia Elétrica de Israel já quer também transferir para nós, os usuários, também um aumento. Eles estão pedindo um aumento de quase 5% no preço da energia elétrica que é consumida nas casas de família. Nossa. Então, também o governo prometeu que o governo ia absorver parte desse aumento de 5% para ficar 3,4%. E tem também o problema da diminuição das taxas alfandegárias. Tem, por exemplo, aqui se usa muitas fórmulas lácteas para bebês. Não são produzidas em Israel, são importadas. Esse assunto de fraldas, essas fraldas para bebês, que também são importadas também. De modo que tudo isso aumentou tremendamente, porque os importadores aumentaram. Entendi. Então, agora, o que eles querem? Baixar as taxas alfandegárias dos produtos importados, que é para os fornecedores poderem vender por um preço mais razoável. Tá certo. Porque tem uma coisa é imposto e outra coisa é taxa alfandegária. Quer dizer, todos os produtos importados têm taxa alfandegária muito alta. E aqui tem muita importação, né? Tem. Tem muita importação. É incrível, né? A gente está falando, porque eu fico assim, no Brasil a gente tem muita produção, né, de alimentos e tudo que não precisa importar, mas em compensação a gente tem inflação e a inflação gera também a outra cadeia de aumentos, né? E aqui, apesar de não ter inflação, tem essa parte de importação que é muito maior e Sim, agora essa parte mas, você explica sim. da É, alfândega. é o problema da importação. Muita coisa que é importado não são produtos de primeira necessidade. Você vê tudo isso que eles chamam de toalética, cremes e perfumes e não sei o que. Tudo bem. Não são artigos de primeira necessidade, Pasta de mas dente grande a parte, gente usa, né? Não tem indústria de perfumes israelenses ou todos esses produtos de pele famosos que as mulheres já se acostumaram a usar. Entrou. É. Há 30 anos atrás não tinha, mas tudo muda, tudo muda. Agora, o que acontece realmente em Israel, às vezes, quando tem um ano, como teve esse ano no verão, que as frutas morriam nos pés por falta de chuva, né, que não choveu bastante na época que foi... Tinha que chover. Não, que é plantada, né? Uhum. Então, as frutas secavam. Resultado, você, de uma hora para outra, você tem que comprar da Europa. Tem que importar. Não tem, você tem que importar. E aí você chega a ter um preço que a gente nunca viu, de ter tomate a 10 shekel o quilo. Quando? E a família israelense usa tomate e pepino como Direto. água. E ó, aí vem da Turquia. Morango Entendeu? aqui. Por que o morango aqui é caro? O morango nunca era tão caro como está esse ano. Pois Também por causa do clima. Ah. Também por causa do clima.
Ontem eu comprei uma Todas pizza. essas Ontem eu boas. comprei um morango com desconto. 2 caixas grandes por 40 shekel. Muito barato. No shopping, no shopping. 2 caixas, de quanto cada caixa? Meio quilo? De meio quilo a 600 gramas. Foi É, uma compra boa, né? muito E barato. no shopping, mas era já tinha visto lá, eles vendem tomate, o tomatinho e o morango, eles... Deve ser algum produtor que faz direto ali, É, né? é. É, Deve ser algum que faz direto, porque é. morango nasce aqui muito bem, Pois mas é. esse ano teve problema com o clima. É. E O chegou o morango morango a aqui custar é uma delícia. 60 shekel o quilo, 60, 70 o O quilo. morango aqui é grande e docinho. Doce, E o morango que eu comia no Brasil, lá não tem morango assim. é, Ah, era não tem, pequenininho e sem gosto. é muito, muito bom o morango É, daqui. Muito bom, é. excelente. Minha querida, Tá? vamos nos despedir, desejando um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Como eu gosto de falar, um Shabbat com muito Shalom. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse final de semana. E segunda-feira a gente se encontra de novo para falar das notícias e das Tá fofocas. certo. Das fofocas do. Quando é que termina esse Dia, torneio de dia inverno aí? 20, 26, 27, uma Ah, coisa então assim. vai ter muita coisa aí. Nós estamos dia 11, o dia 22, sei lá, não, acho que dia 22. Dia 22 termina. Tá certo. Mas tá Tá, bonito, né? tem Que bom. espetáculos muito bonitos. Tá ótimo. Ok, querida. Um Shabbat beijo. Shalom Shabbat para Shalom. todos os nossos. Aliás, uma coisa que eu me lembrei agora, você perguntou na segunda-feira se aqui em Israel não tem assim uma Ah, secretaria, alguma coisa de agência de informação, notícias. Agência de agente notícias de notícias. internacional. Olha, uma das nossas ouvintes aí, chamada Zilda, de Jerusalém, ela me mandou uma notinha dizendo que o que existe aqui é a Lishka Memshalti Letixoret, que traduzido para português seria a Secretaria Governamental de Informação e Comunicação. Ela perguntou se isso seria, eu digo, não sei, Não, vou não é. perguntar, mas não é isso. Não, não é isso. Mas, Hilda, Mas trouxe a tua... é porque, na verdade, o que acontece são agências internacionais Sim, que vendem sim, notícias. Então, tem as americanas, tem as alemãs, tem várias, em vários, e que vendem notícias do país. Talvez porque Israel tem uma fonte natural de. Eu me lembro que teve uma palestra do Henrique Zimmermann. eu sei quem é, ele é E ele, espanhol, não, ele é português. Ele já mora aqui português, em é Israel há português. muitos anos, ele veio Muitos anos, jovem. E ele falou que Zimmermann, é, se- Zimmermann, é. E ele falou, eu acho que ele comentou sobre isso, que aqui todos os repórteres de todas as áreas tem sempre alguém aqui, né, em Israel. Então, todos eles. assim, não tem necessidade, porque você já tem, né, eles já têm o correspondente de todos os países É, aqui. aqui. Exatamente, Jerusalém, enfim. É um país muito pequeno e É, muito próximo da Europa, de é, modo que torna tudo diferente, as necessidades exatamente. diferentes. É isso Né? aí. Ok, Querida, querida. beijinho e até. Beijinho, beijinho. Shabbat Tchau, Shalom. tchau. Shabbat Umevorach. shalom. Tá, tchau. Tchau.